No Rio de Janeiro, você acompanha Wagner. O Wagner Montes. É engraçado, velho. E você acompanha o Wagner, ele mudando por completo o jeito de fazer lá, tanto que o SBT tem um outro rapaz que já ganha dele, que é o Forcolém, e o RJTV mudou o conceito da apresentação. O SPTV em São Paulo, com César Tralha, desde ontem, já mudou também o conceito, já utiliza o conceito de jornal popular. Tanto que a própria Record já pensa em, depois do PAN, pegar o balanço e voltar novamente para o horário de meio-dia, como era antigamente. Porque hoje o balanço em São Paulo, ele é 6 horas da manhã. Algumas praças... Esse programa ele tem em todos os estados? Tem. É um programa característico da emissora Record, da Record. mas que todos os filiados... Surgiu na Bahia, com o Raimundo Varela, que ele apresenta o balanço há 30 anos. Em São Paulo é o Geraldo Luiz. Mas começou lá. Aí o Geraldo é em São Paulo, o Tramonte é em Minas, o Mota é no Rio Grande do Sul, eu aqui. Só que o balanço mesmo na Bahia, a característica do balanço é o Se Liga Bocão, que é meio-dia, que é um apresentador que é muito querido lá pelas bandas baianas, pelo Ivete, pelo Asa, pelo Chiclete. E cada estado tem a sua característica, nenhum estado é igual. O nosso, pelo sucesso de audiência, faturamento e aceitação do público, virou como um exemplo para as afiliadas que estão começando. Gente, só uma pausa aqui. Aproveitando a brecha do Amaro, o Espírito Santo hoje, o balanço geral do Espírito Santo, ele é um espelho para os demais. Muitos, inclusive, eles começaram, nem todos na época, quando a gente lançou aqui, Amaro, eu não lembro qual o estado, assim, de número que a gente foi, sei lá, o 10º estado a ter a praça, não lembro. Mas antes nem todos tinham. E o sucesso foi tanto que o programa que tem o comando da Amaro hoje, ele é líder de audiência de todos os balanços do Brasil, não é isso, Amaro? Então, assim, ele realmente é uma referência para os demais. Tanto que outros municípios, outros estados hoje tentam copiar o formato, o jeito que realmente foi uma forma que deu certo formato, né? Há um tempo atrás a gente gerou para algumas praças todo o balanço para eles assistirem, eles acompanharem. Porque nós temos aqui, na parte técnica, não sei explicar isso, mas a gente já tem para alguns estados o nosso sinal indo para a própria Record. Quando a direção de jornalismo quer assistir o balanço, saber como é que está o balanço aqui em Vitória, já assiste diretamente lá de São Paulo. Então a gente faz o nosso trabalho aqui, virou espelho para outras praças, e agora a gente está nesse caminho de manter a média de audiência, manter a nossa audiência, que é a maior do país. Quando a Tribuna coloca no jornal que ela ganha no horário que ela disputa só com a STV, porque ela briga com o Pica-Pau. Quando dá 12h30 é o balanço. 12h30 a gente passa por cima de todo mundo, até brinca aí, começou o pesadelo, aí começa o pesadelo. E aí a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, aí tem um apoio muito grande de todo o jornalismo, trabalha em conjunto para todos os outros telejornais. A forma da gente fazer o balanço foi bem aceita na TV, pelo público, tudo pelas concorrentes, né? Tanto que se você assistiu a STV, eles usam a mesma roupa que eu uso. Já tem o Douglas Camargo deles, que hoje é Miguel Filho, que é o Michel Bermudzawa. Então, eles estão utilizando a essência do balanço para mudar o telejornal lá. Aquela urna lá. Já fazem comentários. Aquela urna seria a ripa. Eles inventaram o tal de o seu socorro, o seu SOS é para quem? Seria a ripa. Mas não deu certo, eles inventaram a urna. Só fazer um comentário, eu trabalhei na Gazeta, em outra área, e na época que começou o balanço geral, fazia tanto sucesso lá que fizeram a reforma do caramba lá, eu participei da reforma lá, porque eu mexi com parte elétrica, para poder fazer a bancada lá, para eles começarem a apresentar em pé lá, porque até os diretores da Gazeta paravam no horário do almoço para ver o balanço geral. Não, e é legal assim, que no início a gente teve assim, muita resistência dos outros veículos, né? Todo mundo ficava falando, nossa, que coisa, não. Porque assim, foi vendo que, a gente estava até ontem num evento falando isso, a Record ela trouxe, lógico que sim, a gente não pode tirar porque o Amaro ele deu o tom dele diferente, o balanço do Espírito Santo ele tem a cara do Amaro, isso é fato. Mas assim, o comentário, o espaço que é dado para poder ter isso, a Record vem mudando esse formato de fazer jornalismo, né? E é coisa que a Globo nunca aceitou.
Ela nunca aceitou ter os comentários, ela nunca aceitou a interação entre apresentador e público. E isso foi o mérito da doutora da Amaro. A gente tava numa reunião lá em cima, na frente do suíte. Então, assim, é uma coisa que a Amaro veio, fez com muito sucesso, mas foi um espaço que a Record veio trazendo. E que aí eles ficaram incomodados, né, Mara? E falaram assim, não, a gente vai ter que mudar, porque até então a Globo não aceitava essa questão do comentário, de interagir com o público. Porque a ideia da Record é exatamente aproximar o público do seu apresentador, tirar aquela coisa, né, aquela distância. E o que faz? A Amaro hoje ele conversa. O que eu acho que o Amaro ganhou tanto público? Porque ele conversa com você que está em casa, ele bate um papo com você, fala a linguagem de quem quer ouvir, da dona de casa, do empresário, do comerciante. E isso que fez a diferença, né, Amaro? Sim. E o que acontece com a Globo ainda não permite que os seus apresentadores comentem. Então, o que acontece com a Globo? Nas praças, eles utilizam comentaristas. O César Tralli estreou ontem, ele tem comentarista para tudo, para urbanismo, comentarista de polícia, comentarista de tudo. Aí chama o comentarista e o comentarista fica debatendo com ele algumas ações. No Rio de Janeiro, nas ações da polícia, como lá da ocupação Alemão e no complexo lá de favelas, a Ana Paula, eu acho que é a Ana Paula, ela trocava muita ideia com o cara de segurança pública. Ela não tinha as ideias dela, era tudo com base nas ideias dele, né? Mas a gente, mesmo tendo as minhas ideias, mesmo meus comentários, todos são pautados do que eu converso com os editores, do que eu vejo no dia a dia, do que eu leio nos jornais. Eu chego muito cedo aqui, que eu faço rádio, então eu chego 6h30, 7 da manhã. Então eu leio os dois jornais, eu leio os jornais, leio os sites, os principais sites de informação, e já fico munido um pouco de informação para poder... E eu não faço balanço só nas horas que eu estou aqui, eu faço balanço direto, porque eu já trabalho com isso já há 20 anos, então o que eu leio, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu acompanho, tudo eu acho que pode render uma pauta, pode render um comentário, pode render alguma coisa. Aqui. É uma coisa que eu reparei, eu falei até ontem com meu irmão, que assim, todo dia a gente assiste, que é a hora que a gente tá almoçando, a hora que a gente tá se arrumando e tal, que quando tem alguma reportagem, você costuma repetir, olha de novo o que ele falou, e isso ninguém tem, é muito... Muitas vezes não presta atenção. Aí às vezes a gente... Você descobriu qual é a parada. O lance do repetir é quando alguma coisa é engraçada ou quando algo merece um pouco mais de atenção. Eu sempre quando eu estou assistindo um jornal, eu como jornalista, eu já assisto o jornal com uma forma crítica diferente. Pessoa que talvez não é jornalista, ou que está acompanhando a televisão, não presta atenção em tal fato. E a gente repete, porque mesmo repetindo 2, 3 vezes, e eu não assisto as matérias antes delas serem exibidas, eu tenho alguma coisa que eu posso checar, posso falar, e às vezes passa até despercebido, porque mesmo com o repeteco eu não consegui perceber alguma coisa ainda na reportagem. Você não assiste as matérias do balanço? Não, só assisto no ar. Justamente por isso você tem essa coisa, mas isso facilita a interação. Como se você estivesse vendo e comentando. Como é que você se surpreende, por isso que eu me surpreendo, por isso que eu troco ideia com o telespectador, como a Karina falou, porque eu assisto o jornal naquele momento. Uma ou outra matéria, um ou outro assunto, eu sei porque eu já vi em outros telejornais ou li no jornal ou na internet. Mas a grande maioria eu não assisto. Sem nada. Tem hora que eu falo que o balanço é um Kinder Ovo. Sem falar que muitas matérias chegam em cima da hora. Muitas matérias chegam meio-dia, horário que ele já está subindo para... Eu tô no ar, tem matéria que está sendo editada. Eu tô no ar, Karina ou outro editor fala assim, enrola mais um pouco que a matéria está subindo. Enrola mais um pouco, eu enrolo. Mas assim, já é programado que você vai ter que repetir a matéria ou você na hora pede? Vocês acompanham minuto a minuto? Eu começo a gritar, separa! Bala na agulha. Essa aí, separa! Aí é assim. Minuto a minuto ao dia? Se eu tivesse minuto a minuto, poderiam mudar algumas coisas no balanço. Porque no minuto a minuto você sabe se quem está na frente. Então eu posso ver se uma matéria está rendendo mais, outra não está. É isso que o Datena faz muito. É bem legal. O Datena derruba às vezes o jornal todinho porque pega só um assunto, vai algum embora. assunto. Você está dando audiência. Vai embora. Então, por isso que assim, a equipe que trabalha principalmente com o marketing está muito afinada, porque o que é um Kinder Ovo, ele não tem, ele tem aquele espelho que eu mostrei, ele tem a ordem do que vai entrar,
Mas, por exemplo, tá em uma matéria aqui, logo depois tem outra matéria. Não, mas também entre uma matéria e outra ele quer que volte, ele quer conversar mais, ele quer comentar, ou então ele pede alguma coisa pra produção. Então, o pessoal tem que estar muito afinado, porque não tem, né? As coisas não são combinadinhas. É legal o som Vamos continuar a também das conversa lá fora, que vozes. acho que não tem gravado. Tem? Não, pode continuar aí. Pode gravar ou não? Pode, claro. E aí, mais o quê? É bem legal os nomes que você fala. Alguém acabou de me falar aqui, agulha. Não, tem o Gugu, tem o PH, tem o Jonas. Em alguns momentos eu chamo eles de Tenebroso, Pandora. É bem legal isso. Pandora quer. TH, Ema, você já recebeu alguma ameaça de morte? Sempre. Eu fico pensando, gente, ele falou isso. Eu mudei meu comportamento também por causa disso. A televisão tem um outro comportamento também por causa disso. Eu não recebo ninguém, eu não atendo ligação. Nossa. Meu telefone eu mudo sempre. Nossa. Eu tenho um rádio, ninguém sabe onde que eu moro. Sabe o meu carro, às vezes pergunta, qual o carro do Amaro? Então não é porque a gente tem esse problema. Ai, Amaro, nos aniversários lá de casa eu sempre mando pro site pra você falar. Gente, é muito vai lá, tirou uma foto. Não, mas é sério, ele sempre manda. Uma coisa que o Barroso comentou, na época que a gente começou o balanço, mandar alô, a gente não mandava no início. Aí falou assim, que tal eu te mandar um alôzinho ou outro? Acabou pegando esse negócio de você mandar alô. Aí dá aquela coisa ainda mais próxima. Aí quando começa a musiquinha do para. A pessoa fica esperando. Aí quando fala, a gente falou. A gente tem essas características que aproximam o público. Essas coisinhas aproximaram ainda mais. Eu uso muito elementos que eu ouço na rua, né? O negócio do sofrimento é porque eu ouvia muito no Tropical Jovem Mix, no Catu, eu vou mandar alô pro pessoal que tá lá no sofrimento. Aí teve um dia que eu ouvi Fábrica de Chocolate, falou assim, no Morro da Floresta querendo mandar meus amigos da Fábrica de Chocolate. Eu falei, porra, não tem Fábrica de Chocolate lá. Fábrica de Chocolate, então, deve ser algum ponto que os caras refinam a droga e tudo. E aí, quando estoura algum lugar como esse, eu falo que é Fábrica de Chocolate. Já pensei logo. Então, eles utilizam esses termos para poder chamar. Tem coisa. Puriçada não fui eu que inventei, eu ouvi do Wagner Montes. Ripa é uma coisa que nós inventamos, porque eu falava, você tem que dar uma ripada mesmo, desde a época do rádio. Um cara desse merece umas 3 ripadas. Aí o nosso editor antigo falou assim, Amaro, que tal te usar aquele nome ripa para a gente dar vazão a problemas da comunidade, já que a gente recebe muito e-mail de probleminha bobo que não tem condições de fazer reportagem. Aí nós fizemos hora na ripa. Então só essas coisinhas que vão pegando. Dá muito beijo na boca. Todo mundo participa, os meninos do estúdio vivem dando ideias, né? Sim, toda hora que a gente tem um VT, isso que o Karina falou é verdade, toda hora que a gente tem um VT, de vez em quando eu ouço os comentários dos meninos. Porque você ouvir os comentários das pessoas que estão do outro lado da câmera, como telespectadores, é interessante. É uma coisa que eles falam que é legal. E aí eu emendo com aquilo e falo alguma coisa, às vezes eu dou crédito a eles, às vezes não. Né? E a gente vai. É uma forma de você extrair, lapidar, para estar mais próximo ainda do telespectador. Quando nós estreamos Balanço, a gente não acreditava que ia dar tanto sucesso. Por quê? Produto novo, diferente, ninguém tinha feito aqui. Totalmente diferente. Porque o Espírito Santo é muito preso a tradicionalismo, né? São muito tradicionais. Então, quando acontece uma coisa diferente, como a Karina falou, a gente era muito rejeitado pelos outros veículos de comunicação. Estreia do Balanço, um monte de gente desceu o cacete de nós. E ainda nas faculdades. Nossa, não sei se hoje desce um cacete, mas como eu já recebi de crítica do meio acadêmico, grandes, até professores meus, pô, adoro você como meu aluno, mas pô, aquele negócio que você faz lá é totalmente antiético, não sei o que. Beleza. Opinião sua, professor. Tocar a vida. Que a gente chama de, por exemplo, falar, minha avó nunca se interessou por telejornal. Nunca assistiu, nunca quis saber de noticiário. Hoje ela assiste. Pessoas mais simples, que não, né, que achavam que coisa muito formal, uma linguagem muito complexa, às vezes muito chata, às vezes. Aí passou a ver televisão, passou a ver notícias de outro jeito, porque ela recebe. Não deixa de ser. Ele brinca, ele faz, né, critica aquela coisa, mas a informação não é dada.
Ponto importante isso que o Kariano falou, porque a gente consegue, a gente tem uma audiência, depois que foram medir, na última de Ibope, a gente tem 60 e poucos % de mulheres. E a gente nota muito que tem muitas idosas, crianças, entendeu? Tem jovens. A gente reparou que atingiu os jovens naquele negócio da rede, né? E depois que foi no CPC. Então, a gente começou a atingir também os jovens que estão em casa. E eu lembro que quando eu era jovem, voltava da aula... O velho, né? Quando eu era jovem. Porque eu tenho 35 anos. Aí eu assisti o Edu Henning fazendo aquele jogo aberto. Eu achava legal aquilo. Então, você vê como é que mudam as coisas. Eu assisti o jogo aberto com o Edu Henning, depois assistia o pessoal conduzindo o telejornal. Poxa, tem gente que eu assistia, hoje eu trabalho com eles, né? Assistia o Edu, que hoje é nosso editor, assisti ele fazendo o ESTV antes da minha entrada aqui. Então, assisti o Alex. Então, eu assistia pessoas e acompanhava pessoas do outro lado. E depois que eu comecei a trabalhar, além da admiração que eu já tinha, eles têm admiração pelo meu trabalho. Isso é legal. Você veio do rádio, né? Sim. Eu comecei em rádio em 92. Nossa, antes de eu nascer. 92 e fiquei um ano parado, porque foi eu sair de uma rádio, vim pra cá, só fazia TV, depois que a rádio aqui voltou a funcionar, eu voltei a fazer rádio. Você quando estava estudando, você achava que você queria fazer o quê? Assim? Quando eu era adolescente, eu queria ser administrador. Meu pai era administrador. Queria estar em sala e tudo certinho. Aí minha mãe era muito amiga de Antário Filho, que é o pai de Antário Neto, pessoal que são os donos da Faes, donos da Tropical. Aí ela foi muito amiga de Antário, eu tinha uma voz quando jovem à frente do pessoal da minha idade, tinha 14 anos, tinha uma voz grossa e tudo. Aí ela falou, o que você acha de fazer rádio? Me dá muita vontade não, vamos lá. Aí Antário foi, botou lá, eu comecei a aprender rádio com ele, comecei a gostar e comecei a fazer rádio. Pra televisão, eu fazia algumas participações de vez em quando, mas aí abriu seleção para fazer teste com o Balanço. O Rodrigo Ronque, que é o editor de esportes aqui, é meu colega lá da Rádio Espírito Santo, que eu trabalhava. Falou, Amaro, quer fazer? É a tua cara, porque eu já apresentava programa de polícia em rádio. Vamos lá, né? Aí vim, fiz, tava com um aparelho, cabelo cortadinho. Aí a nossa antiga diretora Priscila Santos nos dirigiu junto com Karina, eu fiz o teste, passei no teste, e aí comecei a fazer. E aí o Douglas, que tinha feito teste também, mas não tinha passado, ele foi aproveitado para fazer a praça. E casou direitinho, né? A gente conseguiu dar aquele start no Balanço no início. Agora ele está em São Paulo. Primeiro ele estava na equipe do Datena, agora está na equipe do Balanço Geral. Você é convidado para ir para fora? Nunca fui. Eu só fui, nem sondado. Eu já fui em eventos da Record, em que eu conversava com os bispos, com os diretores, e eles ficavam impressionados com a audiência do Balanço. Ai, tomara que não fale. O diretor de jornalismo Douglas Tabolaro falou assim, Amaro, é muito complicado a gente até tirar você, porque a gente perde lá e aqui tem muita gente. Então é uma coisa complicada. Então eu nunca tive consulta para sair, não. Tem de outras emissoras daqui? Não, aí muito menos. Porque eles têm tipo um pacto aqui que ninguém mexe com ninguém. A época que eu menos assisti foi quando o Camargo foi no seu lugar por um tempo. Sério? Não, sério. Não, tipo, eu gosto dele na praça, assim. Eu acho que Tiete abriu o coração. Ai, gente. Mas, gente, isso aí é relativo. Cada um tem o seu, entendeu? O Fuli fazendo alerta de manhã cedo, ele tem o jeito dele fazer, eu tenho o meu. Isso tudo é linguagem, é tudo o tempo que eu trabalhei. Eu não posso também dizer que... Eu consigo muito dessa linguagem também de polícia, falar assim, negócio, porque eu trabalhei na época do rádio, tinha muita gente boa, que hoje está aposentado ou faleceu, e que sabia muito de polícia, eu ouvia bastante eles, eu ouço muito rádio, vejo muita televisão, vejo televisão a cabo, muito televisão. É a dica, tá, gente? Que é assim, a gente... jornalista acha que tem que saber só de economia, política, mas a gente tem que saber de tudo, assim, acompanhar tudo. Para vocês terem uma ideia, a Manu, que é a nossa colega agora, que faz a previsão do tempo, ela estava como estagiária aqui e ela já fazia um trabalho paralelo no Welcome TV. E eu soube disso e fui assistir.
Entendeu? Assisti o trabalho dela. Achei legal, falei com ela, falei com as meninas e tudo, dei algumas dicas, o que seria legal. No meu modo, não de televisão, porque televisão eu não sei fazer não. Karina sabe fazer, os meninos aqui. Eu não sei fazer TV, eu faço rádio e televisão. Mas dei algumas dicas como telespectador. E eu até comentei com ela que esse espaço aberto por TV a cabo, por internet, por blog, por tudo isso, e você hoje pode ter até uma TV na internet, tudo gravando no YouTube e montando, pô, é um espaço do caramba, bicho, pra vocês. Nós temos que aproveitar muito, gente. Eu falo assim que eu sou quase da de vocês. E o que vocês puderem fazer para mostrar trabalho, para treinar, mete as caras, vai tentando de tudo. É TV da faculdade, TV o que chamarem, gente. Vai fazer, treina bastante, que é assim que aparece. Eu falei uma coisa, hoje mesmo com a Thalita, que é outra colega nossa, a gente tinha aqui uma estagiária chamada Railine. Ela entrou logo nos primeiros períodos, ela conseguiu um buraquinho. Que ela dá o VV, acho. Então ela ficou 2 anos aqui, aprendeu muito de produção. Aí acabou o estágio dela aqui, ela foi para Capixaba. Ela sobressaindo na Capixaba. Por quê? Ela já aprendeu bastante aqui. Então eu sempre falava isso desde o rádio, quando eu trabalhava em rádio. Começou na faculdade, mete as caras, põe as caras no mercado. Porque todos esses aí ó, que estão hoje em Gazeta, Tribuno aqui, meteram as caras. Entendeu? Ó, quem era estagiário aqui que está no ar? Thiago Américo. Quem foi estagiário meu que está no ar? André Falcão. Tem muita gente. Tudo era estagiário. A nossa produção quase toda. Toda a nossa produção praticamente são estagiários. Ganharam a espaço. equipe é muito jovem, né? Isso. Pegaram pessoas. E a gente tem uma vantagem agora que o nosso chefe de jornalismo, já há um ano, é um cara que foi diretor de jornalismo do SBT, o Alexandre. Ele careca, ele foi diretor de jornalismo do SBT. Ele rodou bem, ele passou pela Globo também, né? E o último estágio dele era diretor de jornalismo do SBT. Era o segundo, era o terceiro homem do SBT. Era Silvio Santos, Paulo Nicolau e ele. Então, quer dizer, não tinha nem a Daniela ainda, que é a filha do Silvio. Então aí um cara desse tem que estar com uma mente muito aberta para trazer muita coisa diferente. E é professor universitário, de São Paulo. Ele que vai conversar com vocês daqui a pouquinho. Mas ele não era daqui não. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Aqui é um ano e meio, né? Mais algum questionamento? Dúvidas? Não queria tirar foto. Vamos tirar foto?